Existem algumas formas de se chegar no poder, no governo de alguma nação. Então, uma pessoa pode se tornar um governante ou um rei de algumas formas. Quais são elas? Em primeiro lugar, uma pessoa pode conseguir chegar no governo através da mentira. Por exemplo, um político que conta muita mentira, faz muita promessa, convence uma sociedade a respeito da sua índole que não tem, faz muitos planos que não se concretizam depois que ele ganha, ele pode chegar ao poder. Vocês conhecem algum político assim? Não existe, né? Bom, outro modo de se chegar no poder pode ser através da força, da imposição. Então, pode ser que uma pessoa ela tenha muita força, ou seja, ela seja muito rica e consiga, através da sua riqueza, impor o poder. Exemplos de ditaduras que tem no mundo hoje: Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China. Então, são pessoas que elas impõem o seu poder através da força. Quem não obedece, morre. Quem não está de acordo, morre. Outra forma de se chegar ao poder, no caso da monarquia, pode ser a sucessão do trono. Então, a pessoa é um herdeiro legítimo e ela pode então suceder o trono e se tornar o rei depois da morte do seu pai. E uma outra forma, essa é a mais importante, pode levar a pessoa também ao poder, que é o amor, a misericórdia. Como assim? Usando o exemplo de novo do político, pode ser que exista também uma pessoa boa na sociedade, que se destaque por fazer o bem, que se destaque por fazer muita caridade, procurar muito bem comum dentro da sociedade. E as pessoas vão notando essa pessoa que tem uma reta intenção, que trabalha mesmo para o povo, e elas vão falando: esse fulano poderia ser um bom prefeito. Por que não? Por que ele não candidata? E aí um chega nele: olha, por que você não candidata? Ele: não. E de repente ele pensa: olha, se eu for prefeito, talvez eu possa fazer um bem maior. E então ele se candidata e ganha. E depois se corrompe. Não, brincadeira. Espero que não, né? Então, existe essa forma também de se chegar ao poder através da misericórdia, do amor. Vocês conhecem algum político assim? Sim ou não? Isso foi um pega. Porque se vocês não conhecem, vocês estão votando só em vagabundo. Como assim vocês não conhecem? Então todo mundo que vocês votou não presta? E vocês votaram assim mesmo? Sério isso? Não acredito. Mentira. Alguém deve conhecer alguma pessoa, não é possível. Enfim. Então, pode-se chegar ao poder também pela misericórdia. Se chega através da força, chega através da sucessão monárquica, chega através da mentira, chega através do amor, chega através de vários fatores. Bom, hoje nós estamos comemorando a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Bom, Jesus Cristo não precisa de uma solenidade para dizer que ele é rei, porque ele é rei por natureza. Lembra da sucessão? Jesus Cristo é rei por natureza, e não é que ele vai suceder Deus Pai, porque Deus Pai não morre, mas ele é um com o Pai, e ele reina com o Pai eternamente. Então, Jesus Cristo é rei por natureza, mas aconteceu um fato interessante. Quando Jesus veio ao mundo, mesmo sendo rei por natureza, mesmo sendo todo-poderoso, criador de tudo,
ele se esvaziou do seu reinado, daquilo que ele é por natureza. Ele poderia chegar aqui na terra e dizer assim: olha, eu sou o rei aqui do pedaço, quem manda aqui sou eu. Igual nós vimos aqui, Jesus diante dos judeus, diante dos sumos sacerdotes, diante de Pilatos, Jesus poderia chegar e dizer assim: olha, eu sou o rei mesmo, e quem não me obedecer vai morrer. Ah, você não é rei não, morreu. Ah, eu não quero que você reine, morreu. Jesus Cristo podia fazer isso, afinal de contas ele tem poder para isso. Mas ele não fez. Por quê? Bom, lembram do rei que quer ser rei por imposição, por força? Um rei que é rei por imposição, por força, ele não é amado, ele é temido. Por que que uma pessoa obedece um ditador? Porque o ditador, se não é obedecido, ele mata. Então as pessoas obedecem por força, não por respeito ou por amor, mas por temor. Então, Jesus Cristo não queria ser um rei assim. Jesus Cristo, ele não queria ser temido, ele queria ser amado em primeiro lugar, e o amor tem como consequência o respeito. Por exemplo, você que é pai de família, mãe de família, tem duas formas de você agir com o filho de vocês. Ou vocês fazem ele obedecer pela força, ou você faz ele te obedecer pelo amor, e assim, consequentemente, ele vai te respeitar. Quem respeita o outro é porque ama. Às vezes a gente confunde respeito com temor. A pessoa me respeita, não, ela tem medo de você. Às vezes a mulher tem medo do marido porque ele é bruto. Aí ele fala assim para todo mundo: minha mulher me respeita, lá em casa quem manda é eu. Não, ela não te respeita, ela tem medo de você porque você é um bruto sem educação. Então, nós compreendemos assim que Jesus não queria de forma nenhuma ser temido. Ele queria e quer ser amado. E por isso ele agiu totalmente diferente. Por isso ele esvaziou-se de si. O que ele fez? Ele veio humildemente, numa manjedoura, simples, pequeno, fez coisas simples, trabalhou com seu pai como carpinteiro, andava a pé nos lugares onde ia, não tinha um camelo, naquela época era camelo, né? Naquela época o camelo era uma Ferrari, viu, gente? Igual antigamente no Brasil, quem tinha um cavalo era um rico, quem não tinha cavalo era um pé rapado, que tinha que chegar na igreja, em época de chuva, tinha que rapar o pé lá fora, por isso vem o termo pé rapado. Então, Jesus não tinha um camelo para andar. Ele não tinha. E o que ele fazia então? Agia de forma simples. Ia numa pessoa, falava uma palavra de paz, contava uma parábola para uma multidão, confortava os corações, curava algumas pessoas. Ou seja, Jesus queria que as pessoas o amassem. Queria que as pessoas o quisessem bem. Mas veio outro problema, ou outros problemas. Primeiro da parte do povo. Qual foi o problema que veio da parte do povo? O povo confundiu. O povo achou assim, que Jesus era o salvador da pátria. Então, ele tinha que ser rei porque ele ia matar a fome de todo mundo. Ninguém mais ia passar necessidade, então o povo quis coroá-lo rei. Por isso que Jesus muitas vezes foge, porque ele sabe da intenção do povo. Ah, mas o povo quer que eu seja rei. Por quê?
Porque o povo quer a barriga cheia, não é porque o povo quer vencer o pecado, não é porque o povo quer uma sociedade justa, não, eles só querem encher a barriga. Eles só querem que não haja mais problema. Então, foi o primeiro problema que ele encontrou, foi a má compreensão do povo. Qual foi o segundo problema? Da parte dos judeus, fariseus, mestres da lei. E qual foi esse problema? A inveja. Porque, por mais que o povo tivesse a intenção ruim, o povo aclamava Jesus. O povo gritava, Hosana, filho de Davi, quando ele entrou. Então isso causou ódio, raiva, para muitos mestres da lei e judeus. Então, os mestres da lei, os fariseus, eles quiseram matar Jesus. E no fundo, como dizia um autor da época, Flávio José, que era judeu, no fundo, todos sabiam que ele era o Messias. Sabiam disso. Mas não aceitaram. Por quê? Porque os fariseus, os mestres da lei da época, eram os maiorais da sociedade. E sendo os maiorais da sociedade, alguém chega simples, filho de um carpinteiro, e rouba toda a atenção do povo. Então eles ficaram com raiva e quiseram matar Jesus. O outro problema que Jesus encontrou foi entre os pagãos. César, Pôncio Pilatos, os pagãos no geral. Por quê? Porque um cara faz uma revolução aqui na terra, um filho de um carpinteiro, e nós aqui que somos os reis, os bons, não, nós vamos ter que dar um jeito nesse homem. Afinal de contas, se ele governar sobre os judeus, eles vão tomar o poder, porque ele está fazendo uma revolução. Daí não é mais tanto inveja, mas é um medo de perder o poder, de perder a força. E então, Jesus, como consequência, foi morto numa cruz. Jesus deveria se sentar num trono de ouro, mas escolheu o trono da cruz. E ao invés de ouro, foi um madeiro. Morreu. Mas ressuscitou ao terceiro dia, porque é filho do rei, e é rei com o rei, rei dos reis. Portanto, Jesus, ele ressuscita, e ele pisa, então, na cabeça do orgulho do fariseu, pisa também na cabeça da má intenção do povo, pisa na cabeça dos pagãos que não compreendem quem é Jesus porque não têm fé em Deus verdadeiro. E então ele ressuscita, se tornando então rei de todo o universo, ou melhor dizendo, assumindo o que ele é novamente, rei de tudo, rei de todo o universo. E como diz São João no livro do Apocalipse hoje, São João fala assim que ele vem das nuvens e todos os olhos o verão. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem. Então Jesus assume agora quem ele é de fato. E nós cristãos católicos temos então que buscá-lo como ele é. Como ele é simples, mas como ele é também o nosso rei, o nosso Deus. O problema do católico é justamente a má intenção do povo daquela época. Vou explicar. Nós vamos à igreja muitas vezes porque nós queremos um Jesus milagreiro. Eu já falei isso para vocês outras vezes. Parem de buscar Jesus só porque vocês querem um bem para você, para sua família. Parem de buscar Jesus só para ter uma cura, um alívio. Busquem Jesus
por aquilo que ele é. Vejam bem, os apóstolos, quando a corda começou a apertar, tiveram a oportunidade de fugir. Quando Jesus começou a falar palavras duras, e virou para os apóstolos e falou assim, ó, se vocês quiserem ir, pode ir também, vão embora também. E Pedro fala assim, onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E então permaneceram, porque compreenderam quem é Jesus. Por detrás do véu da simplicidade, nós temos que compreender quem é Jesus. Por detrás do véu da pobreza, da Eucaristia, temos que compreender quem é Jesus. Por isso que a Eucaristia é algo tão simples. Somente quem tem fé consegue perceber Jesus na Eucaristia. Quem não tem fé olha assim e fala assim, Jesus, pão? Jesus? Quem não tem fé olha para o padre e fala assim, padre, dá bênção? Só o pecado? Porque não consegue ver Jesus na simplicidade das coisas. Quer ver o Jesus milagreiro. Por isso que nós vemos hoje em dia igrejas lotadas com padres famosos porque fazem milagre. Vai na igreja por causa do padre, por causa do milagre. Mas se tiver uma missa lá na Macaúba, numa igrejinha que cabe no máximo 20 pessoas, simples, não tem música, não tem nada. Não vou não, porque lá não tem milagre. Mas e a Eucaristia? Não é um milagre para você? O que é Jesus para você, afinal? Então, nós cristãos temos o mesmo defeito daquele povo daquela época. A má intenção. Nós buscamos Jesus, muitas vezes, porque nós queremos algo. E aí nós não compreendemos quem é Jesus e não conseguimos adorá-lo como ele é. Não conseguimos adorá-lo por aquilo que ele é, porque não vemos Jesus de fato. E aí vem o convite, então, que o Padre faz a todos vocês. Comecem a ter uma intimidade com Cristo, a caminhar com Cristo. Ontem, na Assembleia Diocesana, nós falávamos exatamente sobre a dificuldade que nós temos de agregar mais pessoas nas pastorais. Porque muitos de vocês só querem ir na missa. Eu vou na missa, não quero compromisso com Deus, não quero compromisso com a igreja, não. Mas fulano, você faz leitura bem, vamos ler na missa. Não quero não. Fulano, você toca bem, vamos tocar na missa. Não quero não. Deixa eu tocar meu sertanejo por aqui mesmo e assim tá bom. Fulano, mas você faz isso bem, você... Não quero compromisso. Quando fala que é para coordenar um movimento, então... Fala assim, fulano, olha, o padre te escolheu para você ser o novo coordenador. Não, de jeito nenhum, quero não. Deus me livre, Deus me livre. Não quer compromisso com a igreja. Não quer compromisso com Deus. E aí não pode caminhar com Jesus, de fato. Não pode perceber Jesus. Por isso eu falo para você, se você tem vontade, quer entrar numa pastoral, no movimento, procure. Se você não tem vontade, não quer, crie a vontade, procure a si mesmo. Porque você é necessário na igreja, você faz parte da igreja, você é membro da igreja. Todos os membros trabalham junto para que o corpo caminhe. Você não pode ser uma unha que é cortada e descartada depois. Não, você é parte importante. Então, procure servir a Deus e conhecer Jesus de fato como ele é. E por fim eu queria dizer algo. Jesus Cristo veio simples, humilde, mas haverá o dia que ele virá em glória, em poder, em força. E só o receberá de coração aberto quem já caminha com ele aqui na terra, quem já o conhece,
quem já o serve de todo o coração. Por isso, vamos procurar conhecer Jesus. Jesus quer ser o rei da nossa vida pelo amor, não por milagres, não pela força e muito menos pela mentira. Por isso que ele nunca falou para ninguém: venha após mim e você não terá cruz. Venha após mim e você terá sim cruz. Porque ele não é o rei da mentira. Ele é o rei da verdade. Por isso ele diz no final do evangelho de hoje: para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Que nós possamos então, nesse domingo festivo, que encerra, é o último domingo do tempo comum, com a festa de Cristo Rei, que possamos deixar Cristo reinar em nossa vida, para que Ele, sendo Rei, nos torne dignos da sua morada, do reino celeste.